Aspectos econômicos da energia eólica. A energia eólica onshore é uma tecnologia comprovada e madura, com uma extensa cadeia de abastecimento global. A energia eólica onshore evoluiu nos últimos 5 anos, maximizando a eletricidade produzida por megawatt de capacidade instalada, e alcançando mais locais com velocidades de vento mais baixas. Os aerogeradores tornaram-se mais altos e com diâmetros de rotor maiores. Espera-se que a energia eólica offshore cresça rapidamente nos próximos anos, uma vez que a implantação de turbinas no mar se beneficia de ventos mais fortes. A Comissão Europeia espera que a energia eólica offshore tenha uma importância crescente no futuro, uma vez que ela faz parte do seu Acordo Verde. Até 2050, a expectativa é que a capacidade instalada de energia eólica offshore atinja 1.550 gigawatts em escala mundial. Em comparação com a capacidade de 2017, isso corresponde a um aumento de 80 vezes. Como vimos, um dos avanços que caracteriza o desenvolvimento atual na indústria offshore são as tecnologias que permitem projetos eólicos offshore mais distantes da costa, onde a disponibilidade eólica é maior. Em particular, a adoção de tecnologias de fundações flutuantes provou ser uma tecnologia promissora para desbloquear o potencial eólico em águas mais profundas. Em 2022, a produção de eletricidade eólica aumentou um recorde de 265 terawatts-hora, um aumento de 14%, atingindo mais de 2.100 terawatts-hora, o que representou mais de 7% da eletricidade mundial e cerca de 2% da energia mundial. Globalmente, 77,6 gigawatts de nova capacidade de energia eólica foram ligados às redes elétricas em 2022, elevando a capacidade eólica total instalada para 906 gigawatts, um crescimento de 9% em comparação com 2021. No entanto, para avançar com o cenário de emissões líquidas zero até 2050, que prevê aproximadamente 7.400 terawatts-hora de produção de eletricidade eólica em 2030, a taxa média anual de crescimento da produção precisa de aumentar para cerca de 17%. Alcançar isto exigirá aumentos anuais de capacidade de cerca de 75 gigawatts em 2022 para 350 gigawatts em 2030. São necessários esforços políticos, e do sector privado, muito maiores, para atingir este nível de crescimento de capacidade, sendo as áreas mais importantes a melhorar a facilitação da concessão de licenças para serviços onshore, e reduções de custos para energia eólica offshore. Em 2022, a capacidade de energia eólica onshore atingiu cerca de 335,5 gigawatts na China, tornando-a o país líder do mundo em termos de capacidade. Na segunda posição ficaram os Estados Unidos com capacidade em torno de 140,8 gigawatts. Já a energia eólica offshore tinha capacidade total mundial de 64,3 gigawatts com a 49%, o Reino Unido, 22%, e a Alemanha, 13%, representando mais de 75% da capacidade instalada global. Por outro lado, ainda em 2022, do total de cerca de 900 gigawatts de capacidade eólica instalada, 93% estava em sistemas onshore, sendo os restantes 7% em parques eólicos offshore. A eólica onshore é uma tecnologia desenvolvida, presente em 115 países ao redor do mundo, enquanto a eólica offshore está em fase inicial de expansão, com capacidade presente em apenas 20 países. Custos de produção. Aqui mostramos a repartição de custos de um aerogerador onshore de 2 megawatts. O maior custo de uma turbina é a nacela, 34% do custo total. Isso inclui o trem de força do aerogerador. O conjunto do rotor é o segundo, compreendendo 20% dos custos totais, que incluem pás e o cubo do rotor. A torre do aerogerador e seu equipamento interno representam 15% do custo total.
Esses 3 módulos respondem pela turbina acima do solo, no total cerca de 70% do custo total do aerogerador instalado. O saldo das despesas do sistema é de cerca de 22% do custo total, e inclui infraestrutura elétrica para conectar a turbina à rede, além da fundação do aerogerador, e outras despesas de instalação. As despesas financeiras compreendem cerca de 8% do custo total. A maior diferença de custo entre offshore e onshore são as despesas de infraestrutura do sistema, que são muito mais caras para os sistemas offshore. Essas despesas incluem fundações ou subestruturas, conexões de rede e custos de instalação, que são compreensivelmente muito maiores para instalações offshore do que para instalações onshore. Finalmente, os custos incluem financiamento e contingências, que também são muito maiores para offshore versus onshore devido à inexperiência e maiores riscos com instalações offshore. Este gráfico mostra os custos relativos dos aerogeradores terrestres versus offshore. Vemos que a previsão para os custos da energia gerada são semelhantes, com os aerogeradores offshore custando um pouco mais do que as onshore. Este gráfico compara os custos de manutenção da energia eólica onshore versus offshore. Elas incluem despesas operacionais, como arrendamentos de terras, administração e seguros, manutenção programada e despesas de manutenção não programadas, como avarias e danos ao equipamento. As despesas são cerca de 3 vezes maiores para instalações offshore em comparação com onshore. Como dissemos, à medida que mais e mais projetos offshore são concluídos, prevê-se que os custos offshore diminuam com o tempo e a experiência. Perspectivas e inovações. Agora analisamos várias tendências tecnológicas interessantes da energia eólica. Como vimos, os aerogeradores continuam a crescer para tamanhos anteriormente inimagináveis, especialmente com o crescimento da tecnologia eólica offshore. As maiores turbinas agora em projetos são estruturas de 15 a 20 megawatts, que têm quase 300 metros de altura, com pás com mais de 100 metros. O Kincardine Offshore Wind Farm é uma instalação de 6 turbinas e 50 megawatts localizada em águas ao largo da costa de Aberdeen, na Escócia. De acordo com o fabricante Statkraft, que pertence ao estado norueguês, o projeto enviará mais de 200 mil megawatts-hora para a rede a cada ano. Com fatores de capacidade, de talvez 50%, esses monstros geram eletricidade suficiente para abastecer cerca de 10 mil residências por ano. Várias inovações para reduzir o peso e o custo das torres eólicas estão em andamento, como torres de madeira laminada para turbinas eólicas menores, e torres de treliça cobertas de tecido, que fornecem os benefícios das torres de treliça leve, com a proteção de torres tubulares. Como vimos, um dos desafios para os projetistas de turbinas eólicas é a gearbox, devido ao carregamento e às condições ambientais exigidas para sua operação. A energia é gerada via torque do rotor, no entanto, grandes momentos e forças também são aplicados pelo rotor do aerogerador no trem de força do aerogerador. Os projetistas devem ajustar a gearbox para suportar estas cargas e tensões. Vedações e sistemas de lubrificação devem operar consistentemente em amplas variações de temperatura, caso contrário, sujeira e umidade podem se acumular dentro da caixa de engrenagens. Para eliminar falhas e perdas na transmissão, os fabricantes desenvolveram turbinas eólicas sem gearboxes. Este tipo de aerogerador é conhecido como aerogerador de acionamento direto de velocidade variável. Conforme mostrado, o gerador síncrono é alimentado diretamente pelo rotor. A velocidade do gerador de um aerogerador de acionamento direto é equivalente à velocidade do rotor, porque o rotor está conectado diretamente ao gerador. Como a velocidade rotacional do gerador é muito baixa, os projetistas colocaram vários polos magnéticos no gerador, para atingir a alta frequência de saída apropriada.
Uma vantagem dos aerogeradores de acionamento direto é a sua alta eficiência. Além disso, devido à inconsistência do vento, muitas vezes os aerogeradores operam com cargas parciais, sendo a eficiência do gerador direto excelente mesmo nessas condições, porque continua trabalhando próximo aos valores nominais. Benefícios adicionais são os recursos avançados de controle, operação silenciosa, confiabilidade e disponibilidade de longo prazo. Como os aerogeradores de acionamento direto não possuem gearboxes, o ruído mecânico é reduzido, como menos componentes rotativos. Além disso, este tipo de aerogerador possui um único mancal principal para o conjunto rotor e gerador, o que, adicionalmente, reduz o número de peças móveis, bem como os custos de manutenção e reparo. Outro projeto fascinante propõe lâminas segmentadas que colapsam em ventos fortes como folhas de palmeira. Por exemplo, este desenho ilustra um projeto de asa voadora para grandes aplicações offshore, atualmente um protótipo em construção. Outra inovação são as torres eólicas de eixo vertical de aplicações de micro-redes. Os aspectos do projeto de aerogeradores estão constantemente sendo reavaliados. As inovações atualmente em consideração incluem turbinas enormes, novos projetos de torres, geradores de acionamento direto, pás de turbinas segmentadas, reforma de turbinas envelhecidas e novos designs. Qual dessas inovações será amplamente adotada é uma incógnita. Podemos ter certeza de que pelo menos algumas se tornarão prática padrão nos próximos anos.